Com o avanço assim, das redes sociais, da internet, a captação de paciente mudou muito, né? O boca a boca, para mim, é a melhor maneira de captar paciente, né? Com credibilidade. O boca a boca a gente... Só que o boca a boca mudou. O boca a boca também tá digital, né? Porque existem os grupos de WhatsApp, que são os melhores, inclusive, para você indicar, né? No condomínio, alguém pede uma indicação de uma dentista maravilhosa. Inclusive, foi assim que eu te reencontrei, né? Foi por um grupo, né? Pelo Instagram. Foi. Então, mas assim, ainda é um boca a boca, né? De você indicar. Essa indicação, para mim, é sempre o melhor. Mas a presença digital dos profissionais da área de saúde, hoje em dia, é muito importante. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da presença dos profissionais na área de saúde na internet, nas redes sociais, para a captação de pacientes. Olha, a primeira coisa é importante entender, porque nem todo mundo tem esse métier para o digital, tá? Então, tem gente que não quer aparecer no digital como pessoa física. Não quer. E tá tudo bem, eu acho que é uma escolha pessoal. Ela pode estar presente digitalmente de uma outra maneira, tá? Quais são as... É super importante. O digital ele surge como um canal importante para divulgação. Ele é um canal que é muito poluído, então você tem que ter uma estratégia muito bem definida. Não adianta você só estar lá. Você tem que ter uma estratégia de divulgação, senão você não chega. Não adianta só você sair publicando uma série de conteúdos. Quem é o teu público? Mais uma vez, o que teu público quer? O que ele consome? Como é que você estabelece credibilidade dentro do teu nicho, dentro daquele serviço que você oferece? Você precisa conhecer seu público-alvo, né? A gente também chama de persona na área de marketing. É sim super importante você encontrar os canais adequados. E aí canais são canais que você consegue captar clientes. Não adianta mais o flyer, por exemplo, é uma coisa extremamente custosa. O Instagram ele é um flyer digital. Sim. Ele é uma forma de você encaminhar uma informação estática ou um conteúdo de maneira digital. Então, estar presente nas redes sociais costuma ser super importante, mas não adianta estar de qualquer jeito. Esse é um ponto super importante. Tá? Então, que seja, por exemplo, você, Marcela, decidiu que você não vai ter um Instagram que vai ser focado em comunicação digital, por exemplo. Ok, mas como é que as pessoas chegam em você? Que tipo de caminhos elas vão fazer para chegar em você? Isso está bem mapeado? Você sabe como é que chegam? Poxa, é no canal de bairro, é nas escolas, eu faço estratégias de outra maneira, eu faço estratégias no offline. Ok, pode ser um caminho. O marketing digital hoje está dentro do empreendedorismo, né? Sim, é uma das áreas de conhecimento. O que a gente fala no empreendedorismo eu tenho uma proposta de valor e eu tenho meu cliente, eu preciso chegar nele. Uma das formas é através do marketing digital. E num momento, agora um ponto importante no momento em que as pessoas estão passando 8, 10, 12 horas na frente da tela, você tem que entender que não estar no digital vai fazer com que você não esteja presente não possa estar presente nessas 8, 10, 12 horas que as pessoas estão nas redes sociais, que elas estão recebendo conteúdo, que elas estão vendo e-mail. Então, não estar no digital é não estar presente nesses momentos. Gente, hoje em dia não tem mais como. Eu, nessa área de presença digital, realmente não tem como você não estar na internet. Eu entendo que muitas pessoas têm dificuldade. Nós, da área de saúde, temos muito medo do julgamento do outro profissional da área de saúde, tá? Do que estamos falando, do que estamos fazendo. Mas é importante que a gente esteja presente para que a gente seja visto. Tem uma área do marketing digital que a gente chama de tráfego, né? E quando eu fui entender tráfego, a pessoa que foi me explicar tráfego, ela usou uma avenida. Né? A gente tem um outdoor, que são pessoas passando, né? O tráfego de pessoas. Esse tráfego acontece hoje dentro da internet. As pessoas estão navegando, estão passando pela internet. Então, você precisa ser visto. E não uma vez, você precisa ser visto o tempo inteiro. Então, é importante essa presença digital e, infelizmente, os profissionais da área de saúde têm essa dificuldade. Eu queria aproveitar que você está dentro talvez, da maior universidade do Rio de Janeiro e até do Brasil. Como você vê a importância do ensino do empreendedorismo e hoje, com a qualidade que você tem, eu conheço o seu currículo, você tem curso fora, né? Então, assim, com a qualidade que você pode oferecer dentro dessa universidade que você está, como você vê a importância e a diferença que esses profissionais estão sendo formados para o mercado de trabalho? Qualquer pessoa hoje que queira agregar valor para qualquer mercado precisa entender um pouquinho de empreendedorismo. Então, as pessoas que hoje entendem isso, que entendem que empreender não é necessariamente a gente abrir a próxima empresa que vai fazer o próximo IPO, né, que vai abrir para o mercado, que vai abrir ações de mercado, que isso vai fazer um IPO,
empreender, ele é uma forma de pensar para a gente agregar valor, gerar valor. É a possibilidade que a gente tem de construir o futuro que a gente quer ver. Se eu tenho essa mentalidade de construir o futuro que eu quero ver, eu preciso entender sobre empreendedorismo. E esse tipo de mentalidade, ele agrega muito porque ele traz para a pessoa uma postura proativa nessa construção. Então, ao invés de esperar passivamente que alguém vá criar o mundo que eu quero ver ou que eu vá aproveitar de um contexto, eu posso chegar e dizer assim, não, beleza, eu vou ser proativa nessa construção. Eu vou fazer parte dessa construção, vamos juntar com pessoas, eu vou construir um produto, eu vou oferecer um serviço. Amiga, que bonito, que profundo isso que você está falando. Eu vou fazer um corte desse pedaço e vou botar para rodar, acho que na maior rede de televisão do Brasil. Gente, que bonito isso que você está falando. Legal. E essa mentalidade é isso. Empreender é sobre eu querer colocar uma pecinha. É sobre eu querer construir alguma coisa. É sobre essa mentalidade construtiva e não uma mentalidade passiva. Nossa, gente, isso é maravilhoso. Se eu, como dentista, como médico, como psicóloga, eu quero fazer parte da nova geração, do que eu imagino. Poxa, se eu acredito, por exemplo, que a minha visão de medicina, de área da saúde, ela precisa ser propagada, como é que é a melhor forma de eu fazer isso? Fazendo um podcast, Pode Ter Mais Saúde, colocando no canal do YouTube e divulgando isso grandemente, com legenda em inglês para ir para o mundo inteiro, entendeu? Perfeito. Mas sim, fazendo a diferença. Há quantos anos eu não penso em fazer isso? E faltava eu vou fazer. Essa proatividade que você acabou de falar, né, no empreendedorismo. Então, gente, é uma iniciativa, porque seja você a diferença que você quer ver no mundo. É mais ou menos por aí, né? E é uma coisa até de sentimento. E quantas pessoas não ficam sentadas esperando o outro fazer para aproveitar junto? E por receio, porque na hora que a gente começa alguma coisa dá medo. E dá medo de dar errado, dá medo da gente começar. Mas quando a gente... Essa é uma frase super importante. Faz o seguinte, começa pequeno, porque se você erra pequeno. Não começa grande, achando que você vai começar mudando o mundo, achando que você vai começar gigantesco. Começa. Dá um primeiro passo. Valida isso. Deu certo, ajusta o que deu errado, porque vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado. A primeira versão, eu estava lendo hoje a história de uma empresa que nasceu de um aluno da PUC, chamada Tuts. Não sei se você lembra, mas era uma marca que a gente podia comprar peças para casa, canecas e tal, com obras de arte de autores, de artistas que colocavam na plataforma. E ele falou aqui depois sobre como é que ele lançou o produto, depois como é que ele depois foi incorporado na Reserva e foi para a Reserva Inc. Ele falou que o primeiro site da Reserva Inc. era vergonhoso. Mas ele falou, beleza, foi o que a gente lançou e depois a gente foi ajustando, a gente foi adaptando, a gente foi melhorando. Então, não adianta a gente achar que a gente vai começar com um produto perfeito, porque a gente nem sabe ainda o que é o nosso produto. A gente vai validando, a gente chama que o processo empreendedor, ele vai sendo uma validação de hipóteses. A gente tem uma hipótese do que a gente acha que vai funcionar, mas a gente precisa validar. Então, valida pequenininho, com um primeiro protótipo, uma primeira versão de produto, e aí vai ganhando escala aos pouquinhos, na medida em que você vai... criando, ajustando o teu produto, o teu serviço, aquilo que você está vendendo para as pessoas. Começa a andar, engatinha, dá um passinho anda, primeiro. Porque se cair, o tombo é menor, né? Exatamente. E você vai aprendendo a lidar com tombo, porque tombo a gente tem a vida inteira, não tem jeito, né? Sendo pequeno, sendo grande, a gente tem que aprender a lidar com os altos e baixos da vida, né? E tirar ensinamento disso. Mas isso também é um assunto que, inclusive, vai pro meu lado mais cristão, e aí é papo para outro episódio. Mas eu queria aproveitar para você dar uma dica, na verdade, um conselho para um profissional da área de saúde que está com medo de começar. Nós, da odontologia, começamos muito trabalhando em clínicas de outras pessoas, muito em clínica popular, que eu acho que tem um lugar no mercado no Brasil, porque a gente, na rede pública, a gente não tem muito acesso a dentista, né? A tratamentos odontológicos, então eu acho que a clínica popular ela tem um lugar sim na nossa sociedade, contanto que seja um trabalho feito com responsabilidade, com ética profissional. Então eu acho inclusive que o SUS para os médicos, né, os hospitais públicos, as emergências e essas clínicas populares para os dentistas, levando em consideração a ética e a responsabilidade, e eu acho que isso é um grande degrau, uma grande escadaria para a gente realmente ter esse título que a gente tem dos melhores profissionais da área de saúde do mundo, porque a gente
trabalha em escala, em grande escala. E isso, a gente tem um meme na internet, né? Que dentista bom é igual vinho, né? Quanto mais tempo, melhor. Exatamente por essa experiência que a gente tem a oportunidade aqui no Brasil. Mas eu vejo que muitos dentistas muitos profissionais da área de saúde vão ficando nessas emergências, porque já tem um recebimento financeiro ali, já vai se organizando. Muitos dentistas ficam nessas clínicas, né? E vão se organizando já com o que recebe. Tem vontade de ter um próprio negócio, um próprio consultório, trabalhar do próprio jeito, fazer só a especialidade, só a área que gosta, né? Do jeito que gosta, até de poder se expor na internet e falar, mas tem medo. Então eu queria que você tivesse esse carinho, né? De dar esse conselho para esse profissional que está começando, mas que está com medo. Algumas coisas são importantes para a gente conseguir dar o primeiro passo. Conversa com pessoas. Conversa com algumas pessoas que já fizeram. Se aproxima de pessoas. A gente geralmente acha que o empreendedorismo o empreendedor é um lobo solitário. Mas ele sempre precisa de pessoas em volta. Sempre tem pessoas em volta ajudando. Então, conversa com pessoas em volta de você. Deixa eu fazer um parênteses. Eu acabei de entrar num grupo da minha igreja, da minha paróquia. Eles criaram a pastoral do empreendedorismo. Gente... A gente tem a pastoral da família, a pastoral da catequese, a pastoral da saúde. A gente tem muitas pastorais na nossa paróquia. Mas quando eu recebi essa mensagem da pastoral do empreendedorismo, tô dentro. Eu quero. Se eu puder ajudar, se eu puder ter essa troca. Gente, trocar com pessoas. Então é isso. O empreendedor muitas vezes se sente muito sozinho. E você falou exatamente isso, Luísa. Conversar, trocar, né? Uhum. Então, primeira coisa, conversa com as pessoas. Ali você vai ter alguns feedbacks, você vai ter algumas ideias, algumas propostas. Isso vai te ajudar a consolidar aquilo que você está imaginando, fazer alguns ajustes já antes de lançar, ou pensar nesses primeiros passos. Alguém vai te dar uma dica, alguém vai te dar um espaço. Poxa, começa por ali. Ali eu conheço uma pessoa bacana, você quer uma indicação. Então, dessas conversas, de repente, alguns insights interessantes podem surgir e talvez essa coragem comece a ficar um pouco mais forte. Tá? Para dar o primeiro passo. A segunda coisa não abre mão totalmente do que você faz. Geralmente as pessoas, elas esperam até não aguentarem mais e falam assim, agora eu vou largar tudo e para começar o meu empreendimento. Não necessariamente é a melhor estratégia. Começa devagar, vai abrindo aos pouquinhos. Só abre mão mesmo daquilo que você está fazendo quando você disser assim, beleza, eu consigo viver disso aqui. Então... grandes erros de falhas de grandes empreendedores são dessas, né? 880. Eles partem para esse momento de empreender abrindo mão completamente, saio do meu emprego. Às vezes os alunos vêm para mim dizendo assim, eu abro mão do meu emprego para começar meu empreendimento? Eu falei assim, seu empreendimento já gera alguma receita? Não. Já tem alguma materialidade? Não. Então não. E como é que você vai viabilizar seu empreendimento, né? O seu empreendimento? Mas eu tenho dinheiro guardado, vai gastar o seu dinheiro. Então, esse racional, ele é um racional que tem que ser pensado com muito cuidado, tá? Não adianta você abrir mão completamente, agora eu vou empreender, vou largar tudo e vou cair o emocional fala muitas vezes mais alto, porque isso aí é o emocional falando mais alto, né? Exatamente. Ou então você ficar esperando até realmente um ponto que você não aguenta mais. Isso é muito triste. Essa seria realmente uma excelente dica para dar para os profissionais que estão com esse friozinho na barriga de empreender. Gente, empreender, a gente fala que é exaustivo, né? Usei essa expressão, mas é maravilhoso, tá? Você poder botar em prática e fazer do seu jeito. Posso fazer uma metáfora? Faz. Ter filho é uma das coisas mais desafiadoras que a gente faz na vida. Ninguém sabe disso, até ter. Mas por que a gente tem? Por que a gente tem o segundo? É verdade, eu tive o segundo. Porque é maravilhoso. Você desce num tobogã que você não sabe onde você vai parar, né? Você não sabe onde é o final e o que vai acontecer no trajeto. Mas você vai pro tobogã. A sensação, existe um conceito que é da motivação para empreender, que é a necessidade de realização. Então, quando a gente realiza, sabe aquela história, assim, quando o filho começa a ganhar autonomia, começa a fazer as coisas e fala assim, meu filho, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. A mesma coisa em relação ao empreendimento, a mesma coisa em relação aos nossos projetos. Quando a coisa começa a ganhar corpo e começa a escalar, você fala assim, fui eu que fiz. Então, essa sensação, óbvio que você não fez sozinho, nem o filho você fez sozinho. Verdade. Mas essa sensação de realização, ela é o que faz com que as pessoas queiram empreender. Poxa, eu tenho uma parte aqui, eu deixei um pedacinho de mim aqui, eu tô me vendo aqui também.
Então, é difícil, mas a realização pessoal, quando a gente consegue concretizar, ela é altíssima. É verdade. Eu sou prova viva disso. E sou muito apaixonada pela área de saúde, mas pelos meus negócios, assim, né? Pelas duas empresas que eu faço. Até porque sou eu que faço, né? Eu faço porque eu amo, né? E eu me jogo mesmo. Quem me conhece um pouquinho, né, Lu, sabe que eu não meço esforço. Se tiver que jogar, eu jogo. Eu bato no peito e vambora, né? Exatamente. Então é isso, empreender um pouquinho disso. Bate no peito e fala, vambora. Vamos que vai dar certo. A gente vai ter algumas questões, né, que a gente vai aprender a lidar, mas a gente vai. Eu queria, meu Deus, você vive o empreendedorismo, né? Então eu queria que você, com todo o seu know-how, pudesse indicar. Atualmente, nós estamos em março de 2025, porque isso eu entendo que está em constante alteração, mas hoje, com facilidade, que cursos, livros, ferramentas os profissionais da área de saúde podem buscar, com a sua indicação, com o seu carimbo de é legal, faça, podem buscar para aprofundar o conhecimento em empreendedorismo? Eu vou começar com os 3 autores base. Alex Osterwalder, Business Model Generation Canvas, que fala sobre uma forma de você organizar o seu negócio. O pai do empreendedorismo, que foi o Steve Blank, que falou assim, empreender não é uma pequena versão de grandes negócios, empreender é você trabalhar quando você está validando ainda o seu modelo de negócio. Então tem um livro dele clássico, que é o do Sonho à Realização em 4 Passos. E tem os livros que são os livros de Design Thinking, que falam sobre metodologia para você gerar inovação, tá? São livros. Se eu for falar de conteúdo digital, a gente acabou de lançar, tem um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia chamado TIC em Trilhas, tiquemtrilhas.org.br. Ele é um programa com acesso a conteúdos gratuitos para qualquer pessoa que queira criar. Ele é um programa de reskilling, de ganho de habilidades, para quem quer trabalhar com tecnologia da informação, mas tem um eixo de inovação e gestão. Que legal. A gente acabou de lançar um curso lá e a gente vai lançar outros também relacionados a empreendedorismo. Já tem um lá que é o da ideia ao produto digital e vai ter um segundo que é gerando ideias de negócio. Então esses 2 são super interessantes para quem quiser. E tem os programas de pós-graduação também. Os programas de pós-graduação tem alguns que são MBAs, programas de formação em gestão, programas de formação para a construção de novos negócios. Em São Paulo tem alguns de universidades. Se der uma pesquisada rápida, vocês conseguem encontrar coisa, né? Mas até no online, Rio também. Mas online também consegue, mesmo sem precisar se deslocar. Até eu vi esses dias uma indicação de uma pessoa numa rede social, porque eu navego, né? Até para entender o que está acontecendo e trazer aqui para vocês. Cursos de Harvard, online, grátis, com diploma, com certificação. Interessante, até na área de empreendedorismo. Então, assim, dá para buscar, né? Stanford, Harvard, eles têm agora, depois da pandemia, eles começaram a oferecer muitos cursos certificados online. O próprio Babson tem cursos certificados online também. Stanford tem muito curso liberado também na área de saúde, na área de empreendedorismo. Então vale a pena dar uma olhada no que eles estão oferecendo de educação continuada. No Brasil também, no Rio, a gente tem nas universidades oferecendo cursos online também nessa natureza. E pós-graduação, MBA. Tem MBAs que são específicos para quem quer empreender na área da saúde. Eu quero aproveitar e falar com você. A gente está já numa era extremamente digital. Isso não está no nosso roteiro. Não adianta olhar. Eu queria aproveitar e pedir para você a sua opinião, tá? O que a inteligência artificial vai fazer na área de saúde? O que você espera? Olha, a inteligência artificial está sendo uma grande virada para qualquer negócio. Então, alguns pontos. Negar isso é burrice. É como se você fosse negar o Excel. Não tem como. Para fazer planilha. Quero continuar fazendo todas as minhas contas no caderno. Eu percebo uma resistência, principalmente dos profissionais da área de saúde, com a inteligência artificial. E você está nesse mundo de inovação. Ter um olhar crítico sobre a inteligência artificial, fundamental. A preocupação em relação ao uso da ferramenta, ao uso ético da ferramenta, é super importante. O uso adequado, qualquer ferramenta, ela precisa ser usada de maneira adequada. Mas a gente já tem relatos de algumas coisas, tá? Primeira coisa é o seguinte, o ganho de produtividade por conta da diminuição das tarefas operacionais
gigantesco. Então, eu consigo ganhar produtividade naquilo que eu faço com a inteligência artificial. Isso em todas as áreas, não só na área de saúde. Eu quero escrever um e-mail, eu quero traduzir um e-mail, eu quero ler um texto. Eu não tenho tanta fluência no inglês nesse momento, mas eu preciso ler rápido esse texto, preciso ter acesso rápido a esse conteúdo. Mas cuidado. Eu, inclusive, fiz um teste uma vez, eu pedi para uma das inteligências artificiais me indicarem 3 livros. 2 deles não existiam. Então, vai atrás da referência. Sim. É importante a gente ter esse olhar. Ué, mas esse livro existe? Ah, não, desculpa. Realmente, esse livro não existe. Então, chequem as informações. É o que a gente chama das alucinações das inteligências artificiais. Então, a primeira coisa coisas que não são relacionadas necessariamente à área da saúde. Tarefas operacionais, mandar e-mail, construir e-mail, criar um layout de alguma coisa, criar um PowerPoint. Então, em relação à gestão do seu empreendimento. Sim. E a segunda coisa que eu acho que a inteligência artificial ela vai ajudar a gente na construção de determinadas coisas até técnicas. Se eu estou falando, por exemplo, de uma área da odontologia, eu acho que novas tecnologias, novos produtos vão ser criados a partir da inteligência artificial. Por quê? Eles vão ter uma capacidade de análise super importante. Na área da psicologia, por exemplo, já existem chatbots de terapia. E eles, como capacidade de diagnóstico, eles estão sendo super certeiros. Como é que a gente pode usar, ao invés de negar isso como uma forma, como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Mas eu acho que o ser humano está com muito medo de ser substituído. Eu acho que boa parte desse negacionismo com a inteligência artificial é exatamente o medo de ser substituído pela máquina. O fato é que vários empregos já morreram muitas vezes por conta de tecnologia. Quantos empregos em fábricas morreram depois que a gente automatizou as fábricas? A gente negar que existem mudanças tecnológicas, essas mudanças tecnológicas impactam em mercados. Gente, a Canon, a Kodak, foram empresas que, por conta de mudanças tecnológicas, é a própria Kodak que criou a câmera digital. Mas ela negou a câmera digital porque ela falou, não, a gente tem um mercado, gente, a gente comprava filme, a gente revelava os filmes era caro. As câmeras. Era caro. Eles tinham toda a cadeia de valor do processo. Não, deixa isso aqui de lado, que isso aqui vai matar o nosso mercado. Só que eles morreram de qualquer maneira. Sim. Porque alguém criou. Se eu não vou usar aquilo que eu criei, alguém vai usar. Verdade. Então, os braços mecânicos, tem um texto do século XVIII falando sobre a morte dos empregos com as fábricas. Sim, isso aconteceu com as máquinas, né? Com as máquinas. Mas a gente teve um ganho de capacidade produtiva gigantesco. Sim, e de escala, que foi o que a gente falou no início desse episódio, né? Na área de odontologia, eu já tenho visto há algum tempo uma inteligência artificial que faz uma análise radiográfica dos exames, né? Aí agora ela está incorporada, por exemplo, no meu software de gestão do consultório. É muito interessante, tá, gente? E eu acho que é um auxiliar mesmo de diagnóstico. Eu, como área de saúde, não posso e não devo dar o aval ainda para a inteligência artificial dar o diagnóstico, né, para o paciente. A gente precisa somar o exame clínico ao exame auxiliar para poder sim fazer um diagnóstico, né? E ali a inteligência artificial usa só o exame auxiliar, no caso uma radiografia, para fazer essa indicação de situações que ele consegue enxergar. Então, eu adoro tecnologia. Quem me conhece sabe que eu amo tecnologia, mas eu acho que a gente ainda tem que estar na frente. Eu não digo por trás da tecnologia, eu acho que o ser humano ainda tem que estar na frente, mas sim usar, porque são ferramentas que vão facilitar e aprimorar o nosso trabalho, né? Mas pelo menos na minha área, eu ainda vejo muito essa questão não da escala, mas da perfeição mesmo, né? Da precisão. Da precisão. A sua capacidade de diagnóstico, ela ainda precisa ser super importante, porque ela vai, inclusive, encontrar as falhas. Se eu estou falando, por exemplo, que um chatbot me indicou 3 livros, dentro que 2 não existiam, se surge uma tecnologia, por exemplo, de alinhadores que criam já baseado na movimentação que uma IA vai fazer, você precisa ter uma capacidade de olhar se aquela movimentação foi feita de maneira adequada. Se o raio-x, se o diagnóstico que ele propôs ali, se vai ser adequado. A gente sabe que a gente erra como ser humano. Teve uma vez que levei meu filho para fazer um raio-x no hospital. Eu mostrei pro meu médico virou e falou assim, olha, ausculta o que vai definir. Porque o exame que meu clínico. Filho estava com pneumonia. Sim. Ele falou, olha, esse raio-x tá me parecendo muito um raio-x de pneumonia viral que não precisa de antibiótico. Mas
o que define isso é a escuta. Então não adianta só eu pedir para a inteligência artificial olhar aquele raio-x e definir o que é. Porque vai precisar de uma série de elementos para fechar aquele diagnóstico. Principalmente o exame clínico. A ausculta é clínica, né? Por exemplo, é um esse é um exemplo clínico. do que a gente está falando. Então, é importante, né? Eu percebo na minha trajetória, né, de 10 anos com alinhadores, é uma pergunta que chega lá no consultório, né? Os pacientes, mas por que eu preciso vir aqui todos os meses? Para fazer esse tratamento. Se eu tô com alinhadores. Se eu tô com alinhadores que já foram planejados, né? E o resultado já tá lá no final. A minha resposta é a seguinte: você é um computador? Você é um software? Porque isso tudo é planejado em software. Em software, com inteligência artificial integrada, e que tem realmente uma capacidade, essas empresas são de tecnologia, as empresas de alinhadores, então eles são realmente muito próximo do real, mas o paciente não é um software. Então a gente precisa de um acompanhamento clínico, porque eu hoje, com a quantidade de pacientes que eu tenho de alinhador, eu preciso sim intervir muitas vezes. Quando eu tinha 1, 2, 3 pacientes de alinhador, a minha casuística era pequena, né? Então, realmente, era muito difícil a gente precisar intervir. E até saber como intervir quando a gente via um problema. Isso a inteligência artificial não faz. A gente precisa fazer ainda clinicamente no consultório. Então, vem para somar. Não fiquem com medo. A Luísa está nessa área de inovação, com certeza está vendo tudo isso acontecer, assim como eu que gosto, eu fico na parte mais amadora vendo as coisas acontecer, ela está no meio disso, no olho do furacão. Então, profissionais da área de saúde não tenham medo das inteligências artificiais, elas vão vir para somar, mas estejam à frente. Usem elas no seu backstage para ajudar. Mas elas vão fazer com que a gente consiga focar naquilo que a gente tem como capacidade humana, que é o que mais agrega valor como capacidade humana. E a gente tem que entender, por exemplo, a área de saúde, ela envolve muita linguagem. E a linguagem, não adianta a gente achar que as pessoas elas se comunicam da mesma maneira. Isso a nossa capacidade de interpretação e de lidar com a informação ser humano, na área de saúde, não existe nunca alguma coisa que vai funcionar para todo mundo. Então, você ter essa capacidade de olhar, por mais que o planejamento, você conseguiu economizar tempo numa etapa de planejamento, por exemplo, ou numa etapa de execução, ou na hora da consulta, que a consulta fica um pouco mais rápida a mensal, mas a sua análise crítica, a sua capacidade de tomar de decisão é sua. A sua capacidade de olhar para o paciente e perceber se aquele tratamento está funcionando para aquele paciente, da maneira como tinha sido planejada, é sua. E isso não vai ser substituído. Isso não vai ser substituído. Graças a Deus, não tenham medo das máquinas. Deixam as máquinas chegar, não tem problema nenhum. A gente vai junto. Lu, queria agradecer a sua presença aqui hoje. Fique a postos, porque qualquer outra coisa de empreendedorismo que esteja pipocando aí na internet, e vocês me ajudam muito botando na caixinha as coisas que vocês querem assistir, e aí eu convido quem eu conheço. Por enquanto, eu só tenho convidado pessoas que eu conheço e que eu confio. Mas se vocês tiverem dicas, conselhos, me mandem, tá? Eu tô aqui, eu quero falar, eu gosto de falar. Queria agradecer muito a sua presença, tá? Que você aceitou meu convite para falar um pouco sobre empreendedorismo, que é uma coisa que nós da área de saúde temos muitas questões, é um buraco negro na área de saúde mesmo, e hoje em dia cada vez mais é muito importante. Então, é maravilhoso ver você aqui com essa inovação, com o seu podcast, querendo disseminar seu conteúdo. Genial. Vamos lá, eu adoro falar sobre isso, por que não? E aí, mais uma vez, por que não nós, profissionais da área de saúde, levarmos essas informações de qualidade, com responsabilidade, com ética? Se tem tanta gente aí na internet fazendo isso de maneira amadora, não sabe nem do que está falando, está ganhando um dinheirinho por trás para promover algum tipo de produto ou de tratamento, por que não nós da área de saúde fazermos isso? Vamos fazer, eu tô aqui para fazer, e tô aqui para trazer gente que também quer fazer. Então, sigam Luísa Martins nas redes sociais. Luísa é minha amiga, mas a rede social dela é impressionante, a quantidade e qualidade de informação que ela traz, claro, junto com a empresa que ela trabalha, mas são conteúdos que alugam um triplex na minha cabeça, tá? E eu tenho certeza que vão alugar no de vocês também. Obrigada. Sigam o canal da Caput Digital, nosso Pode Ter Mais Saúde. Prometo que vou usar um pouco mais agora esse nome, né, do podcast. Sigam o meu canal no YouTube, ativem o sininho, comentem, encaminhem os episódios, os curtas que a gente vai divulgar nas redes sociais, encaminhem no grupo das mães, no grupo do condomínio, no grupo da família, porque eu tenho certeza que tudo que a gente fala aqui pode fazer uma grande diferença na vida de uma pessoa que você muitas vezes não faz nem noção, tá? Luísa, obrigada pela sua presença. Obrigada.